Olá, seguidores, e vamos aqui para a terceira parte do Barganhas versus Ciladas. Dessa vez com foco aqui em fundos e tijolos. E antes de começar, aqueles breves recados. Lembro vocês que o foco aqui é o curto e o médio prazo, né? E também para não esperar estudos aqui com profundidade aqui nessa série. Vou falar aqui de quatro fundos, pretendo que entre 10 e 15 minutos. Então, não é tempo suficiente aqui para fazer um aprofundamento adequado. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Pois bem, começando aqui por TH 11, que subiu bastante nos últimos dias. Abri aqui o gráfico deles, subiu bastante não, né? Tá em um patamar elevado aqui perto aqui dos R$ 92, chegou a bater esses 92. E aqui é o seguinte, teve uma casa de análise recomendando compra do fundo. E daí vocês já sabem, né? Mesmo sem haver nenhum fundamento aqui, saem comprando de olhos fechados, pensando que apenas por isso a gente vai observar um, o que é alguma aumento da cota, aumento do rendimento. E Tegaronça eu tenho acompanhado bem de perto a situação do fundo e não estou vendo nada aqui não vejo que nenhum indício de alguma melhoria operacional. No entanto, como vou explicar aqui no meu vídeo de Tegar 11, acho que sai aqui nessa semana mesmo, os gestores podem muito bem estar reduzindo aqui os rendimentos curto prazo para beneficiar os rendimentos mais adiante, pois o repasse do equity é algo que o gestor tem completo controle, né? O pagamento de dividendos. Enquanto que em fundos de papel isso não existe. Os CRIs não é tão fácil ter controle assim sobre o fluxo de pagamentos. Então aqui vocês estão vendo o repasse dos equities, tá aqui variando aqui um patamar é, muito baixo, né? Não dá para dizer que a gente está em uma tendência de alta. Inclusive, até o próprio gestor ele ressalta que, sei lá, não, pelo tom do relatório gerencial, não vejo nenhum motivo para se ter otimismo aqui. Então, falando aqui sobre o preço atual de Tegar 11, está aqui em 91,61 por cota. Deixa eu pegar aqui qual que seria o dividend yield, considerando o rendimento de real por cota e essa cotação. A gente está falando aqui de praticamente 1,10% ao mês. Então, até que teria aqui um carrego legal aqui esperando uma recuperação, né? E aqui a gente pode ter alguns drives de melhoria no fundo, sim. Talvez com a implantação da faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, pode até beneficiar parte do portfólio do fundo, a parte de incorporação residencial. No entanto, Tegarons, acho que é mais de 70% estaria aqui em urbanização, ou seja, em loteamentos. Daí, essa questão do Minha Casa Minha Vida não impactaria nisso, né? Enfim, de qualquer forma, pode beneficiar parte do portfólio do fundo. E também, em algum momento, os gestores vão liberar mais resultado para os cotistas. Então, para mim, o momento atual nesse preço, não acho que seja uma barganha, é sobre ser uma cilada. Também não tenho certeza disso, tá? Pode ser que, como eu disse, tem esses dois drives aqui de melhoria. Então, vou colocar ele aqui mais pro meio aqui do caminho, talvez um pouco mais aqui para o lado da cilada. Com relação a ter bons fundamentos ou não. Então, até que o fundo ele tem alguns momentos em que ele entrega bastante valor, principalmente quando a gente está em um bull market, né? Quando o mercado está propício a emissões. Entanto, a gente está lidando aqui com um gestor nem um pouco pró-cotista. Então, vou colocar o fundo aqui um pouco mais do lado cilada, e aqui com rendimento, ou fundamentos intermediários. Ok, falando agora sobre o fundo de lajes da Telos, TEP 11. Então,
Aqui sobre TEP 11, a cotação do fundo andou caindo bastante eh, nos últimos pregões, né? Tem bastante. Aqui chegou a bater no faixa dos R$ 88 aqui em abril. Lá para cá já caiu uns 8%. E aqui a gente pode ver que após a datacom aqui de junho, o fundo desabou praticamente 5%, né? Agora aqui está com uma queda acumulada de 4%. Isso daqui foi o pessoal pegando o rendimento final do semestre e depois vendendo. Ah, então a gente vai ter queda aqui no rendimento aqui de julho e parece que boa parte do mercado já começou a se antecipar a isso, né? No entanto, para a TEP 11, a gente vai ter boas perspectivas de mercado, aqui para boas perspectivas de rendimento. Talvez tinha muita gente que estava comprado no fundo só para pegar esse rendimento de junho e depois pular fora, mas talvez nem estava acompanhando para saber quais seriam as próximas projeções do aqui da Telos. Então, para o restante do ano, eles estão projetando aqui cerca de 74 centavos, assim como também para janeiro. Já a partir de fevereiro, eles estão aqui com projeção de 1,30 por cota durante pelo menos 5 meses. Então, aqui é um rendimento bem elevado. Deixa eu fazer aqui uma, uma média de quanto que a gente vai ter do fundo para os próximos meses. Aqui, 5 mais 7, 74. Aqui vai ser dividido por 12. A gente vai ter uma média de 1,18 por cota para os próximos 12 meses. Então, é um valor bem elevado, né? Se a gente for pegar aqui pelo dividend yield, 1,18 dividido por R$ 81. Então, aqui seria uma média de 1,46% ao mês durante os próximos 12 meses. Então, uma média bem elevada, né? Então, além da gente ter um excelente carrego, considerando essa projeção, a gente ainda receberia a, a elevação da cota quando o mercado perceber, quando o mercado se atentar a esse fator aqui do dividend yield mais elevado. Deixa eu até fazer aqui novamente essa projeção aqui. Acho que fez uma conta errada, tá? Eu multipliquei por 10. É 5,18 mais 1,30 vezes 5. Aqui mais 5,18. Espera aí que eu errei uma coisa, tá? Seria uma média de 0,97 centavos aqui na média durante um ano. Então, refazendo aqui as contas, daria aqui uma média de 1,20% ao mês aqui em TEP 11 durante um ano, né? Então a gente teria aqui um carrego bem elevado, mas o ganho aqui de capital que a gente teria quando o mercado se atentasse a esse rendimento mais forte aqui no ano que vem. Então, acho que é um bom carrego aqui, tá? Acho que eu vejo uma oportunidade aqui em TEP 11. Então, por isso, eu coloquei ele aqui classificado como bom e barato. No entanto, não tem o bode cristal, né? Difícil saber se ele vai afundar mais ou não. De qualquer forma, a gente está falando aqui de um rendimento 0,74. Seria um carrego de 0,90% até a gente ter esse rendimento mais forte chegando. Ok, seguindo aqui para o próximo fundo. HTMX11, o fundo de hotelaria do BTG, em parceria com o Hotel Max Invest. Então, aqui sobre HTMX, a gente tem que os últimos dois rendimentos vieram bem melhores, né? O rendimento do fundo estava muito fraco aqui nessa época, agora que deu melhorado em 50 por cota. E algo que chamou bastante a minha atenção foi aqui esse resultado referente ao mês de maio. A gente teve aqui um resultado
de diárias de 3,8 milhões. Então aqui foi um resultado bem forte, né? É que a gente teve um salto bem significativo aqui na receita com diárias. É, Então, esse aqui é o operacional do fundo. E olha que no começo do ano, os primeiros meses do ano, a gente nem tem a melhor performance operacional dos hotéis aqui do fundo, que tem, geralmente ganham mais dinheiro aqui no final do ano. Então, acho que pode ser interessante ficar de olho aqui em HTMX11. Eles fizeram uma captação recentemente e parece que terminaram a alocação por agora, né? A gente pode ver que a receita com renda fixa caiu bastante. E se o recorrente do fundo realmente for ficar aqui por esse patamar, vai ficar bem interessante. Pois ao passo que a gente for somando esse receita recorrente com esse lucro com vendas, a gente pode ter aqui uma boa perspectiva para o fundo, né? E a questão aqui do ganho de capital, acredito que vai ser uma constante aqui para sobre o fundo, né? Pois aqui a gente tem um alinhamento de interesses. Aqui a taxa de performance é 20% sobre o lucro na venda. Então, os gestores eles têm um incentivo para comprar imóveis baratos e vender em bons pontos, né? Aqui a gente tem os incentivos corretos e temos 780 unidades em 20 hotéis. Então, é muito ganho de capital que eles podem obter. Para você ter uma noção, aqui no mês de maio eles venderam 3 unidades e tiveram aqui um lucro de 50 centavos de forma bruta. Descontando aqui o custo com aqui a taxa de performance, que era para 43 centavos. Então, HTMX11, aqui eu considero que seja um fundo de bons fundamentos, que está num preço barato também, tá? Aqui deixa eu acomodar melhor os dois fundos aqui em cima. Então, TEP11 e HTMX, aqui bons fundos. E além disso, HTMX uma, tem um histórico excelente aqui de cotação, né? Parece que o pessoal gosta muito de especular com fundo, ok? E para finalizar, vou falar aqui de MOL 11, o, o fundo de shopping da Genial, que agora vai para as mãos da Pátria. Então, aqui eu tava dando uma olhada aqui nas classes, aqui nos fundos de shopping e notei uma coisa. O dividend yield do fundo tá aqui em 0,85, então tá num patamar que é bem mais elevado do que nos demais fundos, aqui pagando mais do que MOL 11, mais que HSML 11, mais do que o fundo de shopping da Vinci também, vendo aqui quase 0,10 pontos percentuais mais alto. Acho que está meio que empatando aqui com o XPML11. No entanto, o fundo da XP Malls tem uma renda bem mais inflada do que MOL 11, né? No XP Malls a gente tem bastante Sellers Finance, enquanto que em MOL 11 a renda, acredito que ela não é muito inflada. Se tiver algum componente inflado aqui, talvez seria de alguma venda. No entanto, em MOL 11 a gente não tem na DRE a gente não tem diferenciação de resultado recorrente para ganho de capital. Isso aqui acaba me atrapalhando bastante. Aí que vocês estão vendo, um resultado de 78 centavos, rendimento de 85. Então tem aqui tá queimando caixa sim. É bom lembrar que no fundo de shopping a gente tem que linearizar o 13º rendimento que o fundo obtém aqui com as vendas mais fortes de final de semestre. Então aqui para mim, MOL 11 tá um fundo interessante. Em algum momento o mercado pode vir a observar esse, esse gap aqui entre o fundo e os outros e levar a cotação lá para cima.
Sobre os fundamentos aqui, acho que tem um portfólio ok, bons indicadores, subindo a renda, gerando aqui aumento das vendas, aumento da geração de caixa. O maior risco aqui fica por conta das atrapalhadas que a Pátria pode vir a fazer com o fundo. Seja via Sellers Finance, inflando a renda, ou então troca de cotas por imóveis, ou alavancagem. Então, isso aqui é algo que a gente tem que ficar de olho. Mas acho que não dá para meio que a parte conseguiu ser inevitável, né? Infelizmente, a gente vai ter que se acostumar até algum fundo deles. É a questão de tomando aqui o mercado inteiro. Então foi isso, galera. Espero ter curtido. Peça seu like, se inscreve aqui no canal. Lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.